Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Muito bem, Sementinhas do Amanhã, mais uma edição para você, hoje dia 9 de março de 2025. E claro, né, mandando aquele grande abraço para as mulheres, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né, Caio? Então, Caio, olha só, mamãe, ontem foi o dia da sua mamãe, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, hoje é dia 9, domingo, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né? Então, para todas as mulheres, fica o nosso carinho, né, Mari? Bom dia! Bom dia a todo mundo que está em casa. Olha, eu sou a favor de que o Dia das Mulheres é todo dia, tá? Todo dia, claro. Eu queria, então, falar um oi para todo mundo que está em casa. Sejam muito bem-vindos e vamos para mais um programa, né? Vamos para mais um, vamos lá. Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Bom dia, mãe. Bom dia, Gugu. Bom dia, pessoal de casa. Tudo bem? Passou bem a semana? Sim, eu passei muito bem. Tá bem. animado? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá cansadinho, né? Não dormiu tudo. Então vamos pro que interessa, certo? Certo. Hoje nós vamos falar de uma outra lei moral, Caio. Chamada Lei da Destruição. Como assim? A gente já não falou dela antes. Como assim, Lei da Destruição? A lei Então, de destruir as coisas. Destruir as coisas é uma lei moral? É uma lei divina? Você destrói pra construir. É uma lei da natureza? É? Só uma lei divina é uma lei da natureza, pô. Mas, tudo bem, mas o que significa? Significa que a gente pode sair destruindo as coisas e tá tudo bem? Não é assim. Não? Não. Nossa, como será então? Eu sei lá. Então, mas olha, eu acho que realmente, vamos pensar aqui, vamos refletir, né? Se a gente não pode pensar que a lei da destruição significa que a gente pode destruir tudo. Porque a gente aprendeu um negócio que chama lei de causa e efeito. Lembra? Lembro. Ou a gente não falou dela aqui ainda? Não, a gente já falou dela aqui, sim. Já falou? Já. Então significa que não dá. A lei da destruição não é que a gente pode destruir tudo. Mas então o que é a lei da destruição, Caio? É uma lei, ora. Oi? É uma lei, ó. É uma lei? Mano, chama lei da destruição. Então, é uma lei, então. É uma lei, tá? Mas a gente precisa entender, a gente precisa explicar pro pessoal lá de casa. Vamos fazer assim? Lê pra gente o texto 46, lá do livrinho dos Espíritos. Pro pessoal de casa conseguir entender, então, o que é a lei da destruição. Vamos lá? Vamos. Pergunta de Kardec. A destruição é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. É necessário que tudo que seja destruído para poder renascer e se regenerar. Porque aquilo que vocês chamam de destruição é apenas uma transformação, cujo objetivo é a renovação e o progresso dos seres vivos. A autora. Temos na Terra uma visão um pouco mais distorcida, quase sempre negativa, de todos os processos de destruição. Mas esses processos são absolutamente normais. E todos os processos de destruição... necessários para a comunidade da vida. A alimentação de uns seres só é possível pela destruição de outros. Assim, animais herbívoros comem vegetais. Animais carnívoros comem outros animais. Além disso, para que os seres vivos possam continuar nascendo, é preciso que os que vieram antes morram, senão a quantidade desequilibrada dos seres no mundo impediria a continuidade da vida de todos. Realmente. Importante é lembrar sempre o essencial: o espírito nunca pode ser destruído, mas para que ele possa transformar e evoluir, é necessário que a parte material, que é o corpo físico que o envolve, experimente a destruição através da morte. Pergunta de Kardec. No estado atual em que o homem se encontra, eles têm direito sem limites à destruição dos animais? Resposta dos Espíritos. Esse direito está ligado à necessidade
que ele tem de se sustentar e garantir a própria segurança. O abuso nunca constituiu o direito. Autora: com isso, os espíritos nos recordam que o nosso direito à destruição dos animais só existe por razões de sustento e segurança. E o nosso direito, portanto, destruir os animais para deles nos alimentarmos, uma vez que comer carne faz parte da nossa natureza atual, ou para nos defendermos de um ataque. Fora isso, é abuso e viola as leis de Deus. Toda destruição desnecessária que fizemos na terra nos será cobrada. Muito bem, Caio. Então aqui ela está dizendo, né? Enigmático, hein? Ela está dizendo o seguinte, que tudo, que o que a gente chama de destruição, na verdade, é uma transformação. Então ela fala assim, por exemplo, que a gente tem uma imagem distorcida da palavra destruição. A gente sempre pensa em destruição como uma coisa ruim. E ela fala assim, olha, os animais, eles se alimentam uns dos outros. A gente mesmo, a gente mata o animal, né? A gente destrói a vida do animal para a gente comer a carne dele. A gente, por exemplo, corta uma árvore para fazer uma mesa. Então, mas nesse texto aqui, ela falou muito relacionado à sobrevivência, à alimentação, né? Então que ela fala assim, olha, os herbívoros comem os vegetais, os animais carnívoros comem os outros animais, às vezes os herbívoros, às vezes outros animais carnívoros, e a gente come os animais também. E esse processo é necessário porque até para que a gente renasça, o nosso corpo material da vida anterior precisou perecer, precisou morrer. Então, eles dizem aqui o quê? Que isso é um processo natural, é uma lei da natureza. As coisas, por exemplo, uma planta que apodrece, ela vai acabar servindo de adubo. Então, esse destruir da planta, na verdade, é a transformação dela em outra coisa. É mais como se fosse um construir. E aí, só que aí eu ia falar aquilo que eu estava falando da árvore, né? Essa lei de destruição, ela não se aplica só à questão de alimentação. Ela se aplica a tudo na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho uma casa, Caio, que está torta, uma casa de madeira, né, que às vezes cede com uma ventania muito forte, ou um muro que acabou ficando torto. Para eu arrumar, o que eu preciso fazer? Desentortar. E como que eu desentorto? Eu consigo um muro de tijolo, ele está torto. Para eu desentortar, como que eu faço? Para eu arrumar o muro, como que eu faço? Quebro com martelo e depois arruma. Quebro com martelo. Eu destruo o muro para depois arrumar, né? Então, vamos pensar assim. Se uma coisa não deu certo, para a gente arrumar, às vezes a gente tem que desfazer aquilo. Isso é uma lei, é a lei da destruição. Eu queria, Caio, agora... Ficou fácil para você entender? Sim. Então, a gente pode dizer que a lei de destruição não é uma coisa ruim. Não, não é. Desde que ela seja uma coisa natural, ela não seja forçada, né? Uhum. Porque essa lei de destruição aqui, ela é o destruição que acontece dentro de uma proporcionalidade. Porque se você vier e soltar uma bomba atômica, você vai destruir, mas você vai matar tudo, nada vai renascer naquele lugar. Não é? Uhum. Então,
a lei de destruição, não é porque existe a lei de destruição, então que a gente tem que abusar e sair destruindo tudo, porque, não, eu estou destruindo porque é assim que as coisas vão melhorar ou vão mudar. Não é bem assim, concorda? A gente tem que ter um bom senso, tem que ter uma lógica. E a gente está falando aqui, essa lei de destruição, na verdade, como ela explicou aqui, e os espíritos explicaram. Na verdade, ela seria, o mais correto seria chamá-la de lei de transformação. Né? É. Muito bem. Então, lê pra gente, Caio, o texto 47, lá do Livrinho dos Espíritos, por favor. Não sei. Tá. Texto 47. Pergunta de Kardec. Por que Deus permite que a humanidade passe por flagelos destruidores? Resposta dos Espíritos. Para que ela progrida mais rápido. Já não dissemos que a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova encarnação, sobre um degrau em seu aperfeiçoamento, é necessário que se enxergue o objetivo para poder compreender os resultados. Tais resultados só costumam ser analisados do ponto de vista pessoal de cada homem. Sim, vocês os chamam de flagelos, por causa dos prejuízos que lhes causam. Essas subversões, entretanto, são muitas vezes necessárias para que mais algumas depressa surja uma ordem melhor de coisas para que possa se realizar em alguns anos, o que poderia ter levado séculos. Autora. Até as grandes tragédias, aquelas que afetam enormes grupos de pessoas de uma só vez, como terremoto, um grande incêndio, uma inundação, uma epidemia, têm sua grande utilidade para o progresso dos indivíduos e das coletividades. Embora nosso ver só tragam coisas ruins, na verdade aceleram a evolução da humanidade. Essas grandes tragédias ou grandes flagelos, no entanto, só existem por causa da atitude do próprio homem em resistir a aprender por bem. Servem também como prova para o indivíduo que eles têm a oportunidade de ser paciente e conformado com as coisas que não podem mudar. E de praticar solidariedade ou amor ao próximo, na medida em que auxilia os que estão compartilhando aquele grande sofrimento. Não podemos nos esquecer, porém, que grande parte desses flagelos são consequências da atitude irresponsável do próprio ser humano, que destrói florestas, polui o ar e as águas e comete todo tipo de desrespeito à natureza e ao seu próximo. Caio, para só um pouquinho. Vamos comentar essa questão que ela é muito importante. Aqui, ela está falando dessas grandes tragédias, principalmente das tragédias ambientais, né? Então, maremotos, terremotos, por exemplo... vulcões. O vulcão, na verdade, assim, ela está falando dessas tragédias que acontecem, mas que acontecem por interferência do homem e acabam matando muitas pessoas. Então, por exemplo, e aí ele diz que isso acontece, são o que eles chamam de mortes coletivas, que ela acontece para que as pessoas aprendam com aqueles fatos e para que haja uma renovação, uma evolução. Tem uma utilidade para o progresso dos indivíduos e das coletividades. Mas, assim, a gente tem um exemplo muito recente do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Aquelas enchentes mataram tantas pessoas, deixaram tantas pessoas desabrigadas.
foi realmente uma destruição aquilo, pela força da natureza. Mas será que o homem não tem nenhuma responsabilidade nisso? É tudo força da natureza, é tudo desígnio de Deus. Então a gente vai pensar que Deus é ruim de mandar uma destruição daquela, ceifando a vida de muitas pessoas. É isso que a gente tem que pensar? Ou a gente tem que analisar qual é, até onde o homem foi responsável por tudo que aconteceu? O que você acha? A gente tem que analisar. Porque veja só, Caio, o ser humano hoje, ele destrói tanto a natureza. Se a gente respeitasse a natureza, a gente não tinha o calor extremo que a gente está tendo hoje, as chuvas descontroladas em épocas que não eram para chover, as secas em lugares em que não eram para ter seca. Então, até as chuvas descontroladas que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, elas aconteceram por quê? Porque o ser humano está destruindo o planeta. O ser humano acha que não precisa ter árvore. Aí reclama que está muito quente, reclama da poluição, reclama de tudo. Não tem sombra para parar o carro, então tem que parar o carro não sei aonde, porque é muito longe. Mas eu já vi gente falar que na frente da minha casa eu não quero que plante uma árvore, porque vai sujar minha calçada e eu vou ter que limpar. Eu já vi gente falar para mim que tem que arrancar a floresta porque tem que ter plantação. Porque os grandes latifundiários têm que produzir mais, porque eles têm que ganhar mais dinheiro, porque eles têm que exportar mais a produção deles. E com esse pensamento, o ser humano vai destruindo a floresta. E a floresta, as florestas, elas são responsáveis por trazer um ar mais puro para a gente. Elas são responsáveis por fazer com que a temperatura dos lugares fique mais fresca, porque ela protege. Então, você pode ver, debaixo de uma árvore é uma temperatura. Se você puser o mesmo termômetro fora da árvore, a temperatura sobe. Então, debaixo das árvores existe um ambiente mais agradável. Só que com a destruição da natureza, com a poluição dos mares, a gente está destruindo a nossa própria vida. E então a gente está sendo responsável, todos nós temos responsabilidade em tudo isso que está acontecendo, em todas essas desgraças. Concorda? Concordo. Será que as pessoas, Caio, em casa, já fizeram essa reflexão? Porque o ser humano, ele reclama tanto, mas será que ele para analisar os atos dele, as coisas que ele faz, os pensamentos dele? Porque essas pessoas, se você falar para elas assim, não, mas você arrancou as árvores lá da rua, da frente da tua casa, porque sujou o chão. Eles não acham, eles não dimensionam isso como um problema que, somado a milhares de outras pessoas que fazem que nem ele, podem acabar interferindo na natureza, nos efeitos climáticos e ambientais. Então, esse trecho aqui faz com que a gente precise fazer uma reflexão muito grande. Nós estamos falando da lei da destruição. Ela é uma lei da natureza, mas a gente está interferindo nessa lei de destruição a ponto da destruição dos fenômenos naturais serem muito maiores e serem muito mais catastróficas. Concorda? Concordo. Muito bem. Agora eu queria então que você continuasse lendo, porque tem mais uma perguntinha que o Kardec fez para os espíritos e que a Laura trouxe aqui com uma linguagem mais fácil para as crianças. Lê pra gente? Leio. Texto 38. Não, filhinho, é no mesmo texto. Ah, tá. No texto 47,
Só que você vai ler a segunda questão. Tá bom. Pergunta de Kardec. O que leva o homem a fazer guerra? Resposta dos espíritos. Sua natureza animal que predomina sobre a espiritual, além de paixões descontroladas. Os povos em estado de barbárie conhecem apenas os direitos mais fortes. Por essa razão, o estado de guerra é um estado normal para esse povo. Quanto mais progride o homem, com menos frequência faz guerra, pois evita suas causas. Quando, porém, lhe parece necessário fazê-la, age com humanidade. Autora. Os espíritos nos dão uma boa notícia. Um dia a guerra vai desaparecer da face da terra. Isso vai acontecer quando a justiça e a lei de Deus forem praticados pelos povos, que então serão todos irmãos. Enquanto isso não acontece, as guerras continuam a assolar o planeta, trazendo sofrimento e tristeza. Só o progresso espiritual do homem pode fazer com que elas aconteçam cada vez menos. Porque a humanidade, na medida em que evolui, aprende a evitá-las usando meios menos bárbaros, como a corte e diplomacia, para resolver suas desavenças. Muito bem. Então, aqui nessa pergunta, ela está falando especificamente das guerras, né? Então, você vê que a lei da destruição, ela pode ser enxergada por vários fatores. Pela destruição de um simples muro, pela destruição da natureza, e ela pode ser vista também com relação às guerras. E aí, os espíritos respondem que essas pessoas que fazem a guerra, que fazem as guerras, são pessoas em que a natureza animal ainda predomina. São pessoas pouco evoluídas. E ele fala que quanto mais evoluído é um povo, menos guerras eles fazem. Eles tentam, de todas as formas, resolver as coisas de uma maneira mais pacífica, com acordos, com diplomacia, com conversa. E assim, hoje, existem algumas guerras acontecendo. E você vê que essas pessoas estão lutando por território, para aumentar o seu território, porque no território desejado tem recursos naturais que no território do país que está fazendo a guerra não tem. Está tendo guerra de gente que mata outras pessoas por se achar superior a elas, por achar que elas merecem ser exterminadas. Elas são movidas pelo egoísmo, elas são movidas pela falta de caridade, pela falta de empatia. Então isso mostra para a gente que o nosso planeta ainda precisa evoluir bastante. As pessoas que habitam o nosso planeta precisam evoluir bastante. Aí você poderia me perguntar assim, mas mãe, por que Deus permite um negócio desse? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite essa destruição tão grande, essas desgraças ambientais? Você sabe a resposta, Caio, disso? Por que Não. Deus permite que essas coisas aconteçam? Infelizmente eu não sei. Não sabe. Porque Deus respeita uma coisa que é fundamental, que é o livre-arbítrio do ser humano. Então, Deus pode... Ele não deseja isso pra gente, mas se a gente escolheu fazer isso, ele não consegue impedir. E aí, por quê? Porque ele permite, porque a gente tem que aprender com os nossos erros. Provavelmente, essas pessoas que destroem as coisas, que destroem o próximo, a vida do próximo, que causam as guerras, elas vão aprender com isso
de uma forma muito dolorida, né? Mas também isso acontece porque o nosso planeta está passando por uma fase de transição e a gente vai... algumas coisas precisam acontecer para que o ser humano desenvolva algumas potencialidades, aprenda a se colocar no lugar do próximo, a ter mais empatia, mais respeito, a desenvolver a caridade. Você veja naquele desastre lá do Rio Grande do Sul, das enchentes, como o brasileiro foi solidário, não foi? Não adianta você balançar a cabeça, você tem que responder. É verdade. Eles foram solidários. O pessoal de casa não tá vendo você balançar a cabeça, você tem que me responder. Nossa, tá bom? não é que é verdade? Tinha esquecido disso. Pois é, então, até uma coisa ruim, Caio, ela traz uma consequência boa, porque desenvolve nas pessoas elas fazem o exercício de se colocar no lugar do outro, né? E muitas vezes as pessoas mudam de atitude diante de uma desgraça, assim, de uma coisa ruim. Mas isso não isenta quem provocou da responsabilidade dele. Concorda? Concordo. É isso. Guga, hoje nós não vamos conseguir terminar essa lei. Nós vamos ter que continuar na semana que vem mais um pouquinho, porque o nosso horário está terminando. Então vamos, Caio, nos despedir do pessoal lá de casa. O que você acha? Vamos. Então vai. Bom, a gente quer agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Que vocês sejam abençoados. Queria agradecer a minha mãe que conseguiu me trazer até aqui. Com o Guga por sempre estar aqui com a gente, gravando nosso programa, né? Nosso programa. Fala direitinho, vai. Nosso programa. Nossa, mano, eu tenho muito problema com esse R. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, que assiste e que conhece nosso programa. Que vocês divulguem porque é muito legal, tá? Beijos, tchau. É isso aí. Eu também queria agradecer. O Caio se empolga um pouquinho quando ele vai se despedir do pessoal. Eu queria agradecer a presença, a companhia de todos, a audiência de todo mundo e convidá-los para continuar assistindo o nosso programa no próximo domingo, em mais um Sementinhas do Amanhã. Muito bem, lembrando, né, Mari? O pessoal pode curtir através do Spotify, pode também ouvir mais uma vez. Daqui a pouquinho, às 10 da manhã, já vai estar liberado no Spotify para você poder curtir e compartilhar. Grande abraço para todo mundo, se cuida, bom domingo e na próxima semana estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Valeu, gente!